Eu sou Fábio Suter e aqui tem opinião. Guarde bem esse nome: o fenômeno Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas já estão comentando e falando sobre o que aconteceu no Brasil, que o povo brasileiro tem que ser estudado. Por que tanto ódio? Por que tanta revolta? Por que uma parte da população continua se manifestando, não aceitando a democracia? E que isso tem que passar para os livros de estudo, que é um fenômeno que vai se arrastar e vai ser discutido durante muito tempo nas escolas, nas universidades, até tem um certo tom de realidade. Mas este é um fenômeno que se demonstrou especificamente no seguinte aspecto: nós só conhecíamos o que nos era apresentado. E nós tínhamos o pensamento que o Brasil comungava de uma mesma opinião, claro, com alguns pontos divergentes sobre religião, futebol, coisas simples. Mas o que se demonstrou na última eleição, na eleição deste ano, foi que o Brasil tem uma outra realidade, ou pelo menos metade da nossa população tem uma outra visão. Nós estamos descobrindo agora o que estava enrustido no povo brasileiro durante muito tempo. Se você botar os 60 milhões de pessoas que votaram no Lula e os quase 60 milhões, 58 milhões que votaram no Bolsonaro, um governo truculento, um governo de dizer o que quer, de atacar quem quiser, desrespeitar as instituições e fazer prevalecer a sua vontade sobre a dos demais, você vai perceber que nós somos um país racista. Só que ninguém se manifestava. Nós somos um país de homofobia. Nós somos um país que não respeita a opinião dos outros, pelo menos a sua metade. Quando eu falo a sua metade, porque quase a metade votou num pensamento, numa ideologia de direita radical, inclusive com pedidos de fechamento do STF, do TSE, da Justiça, porque essa vontade tem que prevalecer. Então descobrimos o quê? Que metade da nossa população é contra negros, acha uma raça inferior, é a favor do fechamento do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Federal, o STF, Supremo Tribunal Federal, que o que deve prevalecer é a força bruta no aspecto de voltar ao militarismo, voltar um regime de exceção, uma ditadura, que ele é contra o homossexual, que ele é contra as coisas que não são aquilo que ele pensa que é correto. Essa é a nossa realidade. Vai se falar muito sobre isso. Mas a realidade é o seguinte: nós somos, pelo menos metade da nossa população, um país que hoje em dia se esconde aí, porque nós ainda temos movimentos no Brasil, na frente dos quartéis. Eu vou chutar aqui um número até exagerado de pessoas nesse Brasil inteiro, de 1 milhão de pessoas, mas estão exagerando e muito, que estão lá, que estão rezando. Mas rezando para quê? Qual é o benefício que isso vai trazer para a nação brasileira? O benefício de prevalecer a sua vontade sobre os demais? É isso? Esse é o Brasil que nós temos? Esse é o Brasil que se manifesta hoje em dia, que estava enrustido e que se libertou durante os 4 anos da administração, fadada administração de Bolsonaro, que a mulher tem que ser realmente omissa ao homem, ela tem que respeitar, ela deve obrigações ao homem, que ela tem que agir conforme o homem quer, o machismo, que minha família e eu não podemos gostar de uma pessoa de cor diferente, que a raça importa, que a religião importa. Se você é dessa religião e não é da minha, então essa importa para mim, então é essa que tem que prevalecer. Esse é o Brasil que nós descobrimos. E agora estamos ficando abismados porque nós não pensávamos que era tão grande essa fatia da nossa população, que fica rezando para uma ditadura ser implantada no Brasil. Ninguém nunca viveu esse tipo de situação. Eu peguei, mas não me lembro muito bem do regime de exceção. Mas me lembro sempre que meu pai dizia que era muito preocupante, que livros não podiam ser lidos, que a população não tinha direito a pensar livremente. Esse regime de exceção vitimou do lado dos militares,
do lado os apoiadores de militares e também a grande massa da população. Muita gente pensava diferente, que teve que sair do país. E é isso que eles querem implantar. Fazer a sua vontade prevalecer sobre as demais. Né? Não interessa que uma maioria no Estado Democrático de Direito tenha elegido esse ou aquele. Era o ideal? Acredito eu que não era. Se tivéssemos uma opção, se o povo tivesse ido para uma outra linha, mas nada se apresentava diferente. E com medo de continuar nesse mesmismo, nesse atraso de Brasil, que hoje em dia eu me assusto quando eu vou no supermercado e vejo os preços do jeito que estão, e as pessoas acharem que está tudo normal, que tem que se praticar o ódio, que tem que se rezar para implantar uma direita no Brasil. Os empresários bancando esse tipo de reza, esse tipo de manifestação, que não vai levar a nada. E fatos da conspiração, que agora, até dia 20, dou-te prazo para isso, para aquilo, e que vai cair, que o exército vai... Imbecilidade, idiotice, povo ignorante. Pelo menos a nossa metade da nação é desse tipo. É o povo que se demonstrou realmente. A religião é para pregar o que eles querem, né? O racismo existe para metade da população. A homofobia também é contra gays, lésbicas. São contra. Isso é uma doença. Não tem essa explicação, isso é uma doença. O Brasil, o fenômeno Brasil que se mostrou durante 4 anos numa administração desastrosa e que a partir do próximo ano, mesmo todos dizendo que vão ser fake news, nós vamos descobrir o que aconteceu. Muita coisa vai ser revelada. Aí nós vamos saber se era tão santo, né, como se prega. O que ele tentou fazer, destruir o STF para poder implantar o seu regime de ditador, isso não aconteceu e não vai acontecer. Povo ignorante é aquele que não sabe o que foi o regime de exceção ou o regime da ditadura, que não viveu aquela época e que hoje prega para isso voltar. A única coisa boa daquela época é que se você acompanhar todos os militares que foram presidentes do Brasil, Emílio Garrastazu, Médici, Figueiredo, João Batista Figueiredo, é que todos eles morreram numa condição mínima financeiramente. Não se tinha tanta corrupção como tem hoje. Mas hoje diz que a corrupção era do passado. Ela vai aflorar. Nós vamos ver todo esse fenômeno estudado a partir do ano que vem, quando todas as portas estarão abertas para processar todos aqueles que deveria ser no total, todos aqueles que praticaram atos antidemocráticos. O direito de expressão é livre. Agora, atentar contra um regime que já está instituído aí desde 1988, depois de muita luta na nossa Constituição, na Constituição Cidadã, querendo que nós vamos retroceder, acabar com as instituições jurídicas, por seu único favorecimento de implantar essa direita extremista no Brasil, esse estudo vai ter que ser feito no futuro. Agora, tenha sempre em mente o seguinte, aqueles que estão orando, aqueles são os mesmos que são racistas e homofóbicos. São os mesmos. É isso que eles querem. E os empresários, na sua grande parte, também se demonstrando que são desse tipo e dessa leva. Eles são homofóbicos, eles são racistas, só o dinheiro deve prevalecer. Principalmente para quem tem, né? E quem não tem que se submeter a todas as vontades. Esse estudo vai ser feito, com certeza, vai ser muito debatido. Mas a conclusão já está a olhos nus. O racismo, a homofobia, o racismo, a homofobia e tantas outras questões que nós pensávamos que não existia, existem enraizadas em metade da população brasileira. Estou aqui no Instagram, Facebook e no YouTube. E a partir do próximo ano estaremos com um podcast, uma vez por semana, entrevistas aqui no nosso canal. Voltamos em breve.